I've become so numb, I can feel you there. Meu amigo, só faltou a musiquinha do Linkin Park pra dar aquela moralizada. Capítulo 21 de Boruto. Dá o teu like, se inscreve no canal e vamos pra análise. E já vou começar com um problema, uma reclamação aqui, que vi muita gente fazendo, mano, e eu sei porque a galera tá fazendo essa reclamação. E também já vou pedir um pedido de desculpa pra Sarada. Sarada, peço desculpa pra ti e eu te agradeço por ter feito uma coisa que eu pedi pra te fazer, tá bom? Já vamos chegar nesse assunto. Primeiramente, olha que imagem linda. Sarada maravilhosa, brilhando, imagem foda. Agora, vamos começar aqui. 8 páginas só de lembrança da Sarada. Lembrança essa que começa com a Sarada falando que quer ser Hokage e tal. Aí aparece a Chocho, aparece Boruto, aparece a representante, aparece o Naruto, as cenas do Boruto salvando a Sarada sendo incapaz de lutar e de salvar ninguém. Ela não conseguia fazer nada, como a gente sempre reclamava da Sarada, né? Realmente ela não conseguia fazer porcaria nenhuma e sempre no momento certo ela falhava. E é o que ela tava sentindo aqui de verdade. Então ela faz tudo, aparece um Shikamaru, aparece o momento em que o Boruto foi acusado como um criminoso, onde a Ida mudou toda a realidade. Essa cena aqui é muito importante, que mostra a representante sendo muito inteligente, até mesmo muito mais inteligente do que a própria Sarada, onde olha essa frase aqui, que eu quero destacar de tudo que foi falado aqui. A frase mais foda aqui é essa frase da representante, olha aqui, ó. Este fenômeno deve estar relacionado à Eida, que é aquela parte onde a Eida muda a realidade toda. Assim como aquele fenômeno em que todos se tornam escravos da Eida, se tornam gados da Eida, né? Talvez esteja acontecendo assim com todos agora. Isso com certeza não é algo que acontece naturalmente. É óbvio que um poder está em ação. Um grande poder, como um Shinjutsu. Mano, cara, essa menina representante, a Sumire, é muito foda. Ela é muito inteligente. E ela é uma das... Tipo, cada geração tem um cara que é o pica, né? Da sua geração. Teve o Orochimaru, teve o Shikamaru no seu momento. E da geração do Boruto, até agora ninguém tinha aparecido que era super inteligente, né? A gente tinha aquele Denki, que, pelo amor de Deus, era mais de tecnologia. Ele era rico, filho de um pai que tinha uma empresa. E ele conseguia usar a robótica pra ajudar ele a ser um ninja, né? Mas a Sumire, ela é inteligente mesmo, mano. Ela lida... Lembrando, ela tá com o Amado. O Amado que é um outro gênio. Então ela vive com o cara, ele tá sempre aprendendo. É uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, cara. Ela entendeu o que estava acontecendo e dar o nome do poder. Tá entendendo? É um Shinjutsu. Quase ninguém sabe sobre Shinjutsu. E a menina foi lá e bateu o pau na mesa. Mas pra ser bem sincero, 8 das primeiras páginas do capítulo a galera falou muito mal. Já vi gente falando mal. Sempre tem um idiota pra falar mal, mas eu entendi. Que foi só lembranças da Sarada. Só que isso aqui nada mais é que vários trechos da Sarada meio que carregando o poder dela. Porque o Uchiha, ele desperta o poder, ele usa os poderes quando a emoção dele tá no máximo. E o que eles querem mostrar com essa parte da Sarada só lembrando de coisas? O Boruto falando pra ela que não quer ser um Hokage, que quer ser um ninja como o pai dela. E uma das frases mais fodas pra mim do Boruto, que não sei porquê, mas me marca bastante, é o Boruto falando exatamente isso aqui, ó. Então vou ficar de um papel de suporte para que você se torne Hokage. Isso, no Boruto, é um desprendimento total do personagem. Ele não quer ser Hokage, ele só quer ser um ninja foda. Isso desde a primeira vez que eu vi já me marcou, e aqui eles repetem de novo, eles falam sobre namoradinho, que ela não tinha essas vontades ainda, ela guardava e reprimia esses sentimentos. Então, todos os sentimentos reprimidos da Sarada foram passados nessas 8 páginas aqui, beleza? Boruto perdendo o olho os caralho. Também tem a parte do Sasuke, onde ele fala que ela despertou o poder dela, e esse poder um dia ela vai usar, vai entender e vai conseguir literalmente usar como se não fosse nada. E é o que aconteceu, porque ela simplesmente aqui pegou e começou a usar o poder dela. E ela fala que ela tá usando o poder porque ela se libertou mesmo. Ela ficava reprimindo os sentimentos dela, as dores dela, as ansiedades dela. E agora ela libertou tudo, liberou tudo. E só assim ela vai conseguir usar esse poder. E tudo começa com uma bolinha preta no céu, que nada mais é que uma bola que a gente já entendeu que é gravidade, tá bom? O próprio Mitsu que fala isso. Num primeiro momento o Ryu não entende, mas percebe que a areia dele tá toda indo pra esse lugar. Aí ele tenta atacar ela e não consegue atacar porque a areia é sugada sempre pra lá. E conforme ele vai atacando, ele vai entendendo que a habilidade dela é fazer com que a areia dele vá pra lá. Então ele tá entendendo que tá sendo sugado pra lá. E ele até cria uma estratégia pra tentar pegar ela, usando o próprio poder dela contra ela, onde ele atacaria entre ela e a bola, fazendo com que ela fosse atingida antes da areia chegar na bola. Só que eu já te digo, isso não funciona. Mas um outro ponto que é interessante, que o próprio Mitsuki tá super assustado e tipo, não tá entendendo muito
o que tá acontecendo com a Sarada. Ele sabe que aquilo ali é um Mangekyo Sharingan, ele sabe que é um poder incrível, mas ele ainda, tipo, mano, do nada esse poder, velho. Porque ele não sabia que ela tinha despertado esse poder. Pra ele, literalmente, é do nada. Mas pra Sarada não é. Ela sabia que tinha esse poder, só que ela não conseguia usar porque estava reprimindo os seus sentimentos. É aí que o bagulho fica foda. Pois a Sarada, beleza, ela foi atacada pelo Ryu. O Ryu tentou atacar ela, usando o poder dela contra ela. Só que ela tá bolada, mano. Ela fala pro Mitsuki, meu Zé, vaza, pega geral aqui, protege eles, que eu garanto a luta. Ela garantiu a luta, baby. Ela simplesmente falou, deixa que eu faço. Aí o Ryu tenta atacar ela, fazendo essa questão de passar o golpe entre ela e o buraco e atingir ela, né? Já que a minha areia tá sendo sugada pra esse buraco, se eu jogar minha areia entre ela e o buraco, vai acertar ela antes de chegar no buraco. Só que não. Ela literalmente tinha outro buraco negro, que a gente fala, outro centro de gravidade no outro lado. E a areia foi sugada para o outro lado, mano. Aí o Ryu falou o seguinte, velho, beleza. Tem 2 agora, então o bagulho complicou. Só que pra surpresa dele não tinha 2, tinha 4 buracos no mínimo. Ele mesmo fala, são no mínimo 4 esferas, ou seja, ela criou 4 esferas, mas é energia gravitacional, porque é energia gravitacional. E o engraçado é que de tudo que tá na volta deles, só ela e o Ryu estão sendo pegos por essa gravidade. E dá pra ver bem nessa cena aqui, que de tudo que tá na volta deles, eles estão num deserto, tem areia pra caralho, tem gente, tem os Frieza da Shopee, tem todo mundo, mas os únicos que estão flutuando é ela e o Ryu. Ou seja, só os 2 estão sobre esse poder. Ela escolheu só os 2 para pegar. E o próprio Mitsuki fala isso. Não, o poder tá pegando só nela e no Ryu, mano. Nenhum outro elemento no campo de batalha tá sendo pego. Só os 2. Ela escolheu só os 2 para serem pegos pela gravidade. Ou seja, a gravidade da Sarada escolhe o alvo. É muito foda isso. E aqui a gente tem uma luta um pouco diferente. Enquanto o Ryu tá tentando atacar ela e sem sucesso nenhum e tá sendo sugado para uma das esferas aos poucos, né? A Sarada vai falando, ela tipo, tá se soltando ali. Então enquanto ela tá usando o poder dela, ela vai falando os sentimentos que ela tá no momento. E quais são os sentimentos principais aqui? É o sentimento dela pelo Boruto, é o sentimento dela por querer ser Hokage, saber que isso tá muito longe, que é uma coisa que sinceramente eu gostei muito, mas não é que eu não gostei do que aconteceu. É só essa questão assim, ó, por assim a gente for trazer pro mundo real, a Sarada é jovem. É óbvio que ela vai demorar pra ser Hokage. Ela vai demorar muito pra ser Hokage. Ela tem que ser maior, ela tem que ser grande, tem que viver. E essa ânsia dela mostra muito, talvez, um retrato da nossa geração hoje em dia. Dos jovens hoje em dia, até mesmo pra mim. Tenho 30 anos, mas ainda estou nessa geração. Nós queremos ter tudo, mas a gente não vai conseguir ter tudo. Porque a gente hoje vê, por exemplo, tu vê um cara que tem um chip bolado, um cara que é rico, outro cara que tem carro, um cara que mora na floresta, outro cara que mora em Tóquio, um bagulho mais foda possível, que eu amo Tóquio. Então cada um num lugar, tipo, tu vê todos eles, todos são foda em alguma coisa. E tu quer ter tudo que todos eles têm, só que é impossível de ter. E tu sendo jovem, tu não vai ter, mano. Ou tu foca atrás do dinheiro e acaba ficando sem shape, ou tu foca no shape e fica sem dinheiro, ou tu foca em ir por meio do mato, e no mato tu vai ter paz, tranquilidade, mas não vai ter as coisas da cidade, que é dinheiro e videogame, internet. E se tu quiser ter internet, videogame, dinheiro, tu não vai ter paz, porque é só no interior. Então tu não vai conseguir ter tudo. Vai ter que escolher um pra te ser bom em um só. E isso é a mais pura verdade, irmão. Então um bagulho muito foda que mostra talvez o retrato que a Sarada, através da Sarada, sim, ela quer ser a dor de querer ser Hokage e tal, mas ele é muito jovem. Então ela não vai ser Hokage. Isso ela não entendeu. Que nem o Naruto. O Naruto queria ser Hokage, mas ele não sofria porque queria ser Hokage. Ele falou, eu vou ser Hokage um dia, mas ainda não tô pronto pra isso. A Sarada já pensa diferente. Eu não estou pronta porque eu sou fraca. Não, tu não é pronta porque tu é jovem, guria. Tem que aprender muito ainda. Mas isso é uma coisa que me deixou pensativo. Então eu mudo de opinião aqui. Na verdade eu gostei dessa forma deles representarem, mostrando que a Sarada tem essa dificuldade de entender que ela ainda é jovem e não vai conseguir ser Hokage tão cedo. E nem quero. Ela tem que esperar um bom tempo ainda. O Tobirama que espere pra voltar pra pegar a Sarada, porque, pô, o Tobirama não vai aceitar, né? O Tira, Hokage, pelo amor de Deus. Mas enquanto a Sarada vai atacando aí, até mesmo o Ryu fala o seguinte, ô sua surtada, tu tá maluca? O que tu tá falando, porra? Ele sendo sugado pela esfera e tentando, de alguma forma, vencer aquilo ali. Nessa luta entre Ryu e Sarada, que na verdade não foi uma luta, a Sarada literalmente comeu o Ryu. Ela chupou o cara, mano, mas no bom sentido. Ela deu aquela chupada e o cara não lutou com ela, ele não fez nada. Ela literalmente superou o Ryu muito, muito aqui. O Ryu foi sugado e tal. Ele era tão sugado que ele não conseguia mexer nem os dedos. Ele tava
literalmente preso ali. E a ênfase era muito no Mitsuki e no Boruto. Aparecia muitas cenas do Mitsuki falando, olhando, só umas frasezinhas, por exemplo, nessa parte aqui, ó, tem o Mitsuki só fala, Sarada, daqui tá com... Sabe, ele só tá ali de olho e tentando dar um suporte pra ela no que ele puder fazer, né? Aí, enquanto a Sarada tá nesse monólogo dela ali, que eu quero te aceitação, né? Então ela vai se aceitando e isso é bom. Ela se aceitou, ganhou todo esse poder aqui. O Ryu não fez nada, não tinha no cu que o Prequito Roa. E a gente tem uma notícia aqui triste, que eu já vou dar a notícia pra vocês antes que ela apareça, que é o fato da Yodo, quase 99% de certeza que a Yodo foi pro Vasco. Foi jogar no Vasco, porque é o seguinte, ela aparece aqui, né? Então o Ryu, nessa parte dá pra ver que o Ryu tenta fazer alguma coisa, mas ele mesmo fala que não consegue nem mexer os dedos, porque a força gravitacional é muito forte. A Yodo ali aparece só com a boca com fluido vermelho, sem movimento, caída, o que é triste, eu não queria que a Yodo fosse pro Vasco. Porra, mano, é que assim, precisa sempre alguém ir pro Vasco. Eles tentaram passar, lá nos capítulos passados, Inodin, tentaram passar ele, mas salvaram, porque ia ser muito cruel com a Ino, mano. Ela perdeu o filho dela. Então eles não fizeram aquilo e já tiraram. Kishimoto falou, não, devolve o cara, mano, devolve o cara, porque vai ser cruel demais. A Yodo não. Com a Yodo a gente não tem muito essa relação de carinho, então pode passar ela que não dá nada. Então passa a Yodo, a gente passaram a Yodo aqui pra dar aquele peso, né? Pra Sarada usar o poder dela num motivo com algum peso. Porque era o que a gente reclamava, eu mesmo reclamava. A Sarada desperta o Mangekyo Sharingan dela por do nada, sem aquele peso. Mano, o Sasuke despertando o Mangekyo Sharingan foi muito foda. Pelo amor de... O Itachi foi com simplesmente a porra do Shisui se atirando das pedras lá, mano. O Shisui deixou ele sozinho. Na verdade, o Itachi despertou o Mangekyo Sharingan dele de raiva, mano. Pô, o cara me deixou sozinho, a bronca só pra mim. Aí chorou e já sangrou, né? Que é uma coisa que eu falava. Sarada não tem sangue nesse olho dela. Ela tá usando o poder e não tem nada de sangue. Aí, ó, calaram a minha boca. Ó, a peixeira, ó. Pá! Passaram a peixeira na minha boca, ainda bem, que era o que eu tava precisando. Eu queria muito ver ela usando o poder dela a ponto de sangrar como um Uchiha mesmo. Não é o Uchiha da nova geração, o Uchiha. Não importa a geração que passar, tu é o Uchiha. E se tu usar o poder do Mangekyo Sharingan, porque é muito poder, o teu olho não aguenta e ele vai chorar líquido vermelho. E foi o que aconteceu. Aqui ela sugou o cara, pá, não sei o que. E olha essa cena aqui, mano. O olhar da Sarada tá de maníaca. De maníaca. Ela tá olhando fixamente pro cara aqui, ó. Eu acho que o poder dela tem muito a ver com isso. Ela olha pro alvo e tem que ficar com o olho no alvo. Talvez onde tiver o olho dela é onde a gravidade vai funcionar. Pode ser assim também. Mas ela tá olhando fixamente pro cara e o olho começa já a dar aquela molhada. Aquela molhadinha de leve. E aqui a gente tem essa cena dela meio que voando aqui, muito foda. Mano, fica meio que uma princesa, algo, mano, incrível. Na volta dela, tipo um sol, que liga naquela teoria que a galera tinha, do sol negro e tal. Mano, não sei, é muito foda, porque ela parece uma princesa mesmo, voando, uma deusa. Essa cena aqui me lembrou muito daquelas teorias que a galera tava falando sobre o sol, que era um pouco pesada, as teorias e tal. Mas me lembra, né? E aí ela com as 3 esferas atrás dela e mais os símbolozinhos do próprio Mangekyo Sharingan dela, mano. Aí que eu fico pensando, será que isso aqui foi só uma representação que eles nos mostraram? Ou quando ela usar o poder do Mangekyo Sharingan dela, vai ficar essa coisa atrás dela? E lembra muito tipo um poder de um anjo. Sabe aqueles personagens que tem um bagulho atrás deles? Um arco atrás deles, ou com cheio de círculos e coisa? Pode ser que a Sarada tenha isso. A gente nunca viu isso em Naruto, Boruto, né? Essa é a primeira vez que a gente vê o poder do Mangekyo Sharingan tendo uma expressão fora dele. E lembrando que muita gente tá comparando esse poder com o Amaterasu, né? Que também saía o fogo ali, o Mangekyo Sharingan criava um fogo. O dela cria gravidade, força gravitacional. Isso é muito foda, mano. Então é incrível, ela suga o cara aqui. E o nome do Mangekyo Sharingan dela é Orihime. Peço desculpa pelo meu japonês aqui, mas a princípio é Orihime. Deve ter outras formas melhores de falar, mas eu sou homem, tá? Eu não sou que nem vocês, eu sou homem de verdade. E é Orihime, o nome do ouro dela.
até o momento, até vier uma tradução melhor. E ela suga o Ryu e depois que suga, vem esse símbolo aqui que lembra um pouco o símbolo. Se for ver, vou dar um zoom pra vocês aí. É um símbolo que também pode lembrar o símbolo dos prótons, nêutrons e íons que eu tô mostrando pra vocês aí. Mano, lembra muito também alguns símbolos da gravidade. Lembra, é parecido, tá bom? Não que tenha alguma coisa a ver, mas eu lembrei quando eu vi, tá bom? Essa é a moral. E depois de usar esse poder e literalmente sumir com o arrombado aqui, ela simplesmente desmaia. Então ela usa o poder dela, esse poder muito forte, desmaia. O Mitsuki vai lá e pega ela o mais rápido possível, né? Com as suas mãozinhas cobrais, que o cara é bolado aqui. Ele ficou o tempo todo... Mano, eu acho que eu presto atenção nesse detalhe, né? O Mitsuki o tempo todo me chamou muita atenção, porque ele ficou o tempo todo... Eles deram muita ênfase no Mitsuki. Eles não abandonaram o Mitsuki só Sarada. Não, mano, o Mitsuki ficou o tempo todo ali olhando, batia até no óculos. Pai, pega e olha. Mano, isso eu achei foda. Não sei. Eu achei foda essa parte do capítulo, essa ênfase no Mitsuki, essa participação dele sem fazer nada, mas ele tá sempre ali. Sabe aquele cara? Ele tá ali. Ele não precisou fazer nada, mas se precisasse ele tava. Tanto que quando ela desmaiou, depois de usar o poder, ele pegou ela no ar mesmo, não deixou ela cair e trouxe ela pro chão, já desacordada. E ela tá desacordada, obviamente, porque ela usou muito chakra e perdeu aqui. Aí, no ar, fica a alma espinhosa do Ryu. E aí, depois disso, a gente tem uma revelação super intrigante que todo mundo sabia, que é o seguinte: o Boruto tá só no rádio, né? O Boruto tá lá com o nosso amado aqui do Kashin Koji, como se ele estivesse ouvindo o rádio. Porque o Kashin Koji falando o seguinte: o seguinte, o cara fez isso, o cara fez aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E o Koji sabia que a Sarada despertaria o Mangekyo Sharingan. Mas ele sabia de um jeito muito... É um pouco cruel, mas pra ele não é. Porque é o seguinte... Como ele sabe de várias alternativas do futuro, ele sabia que a Sarada despertaria o Mangekyo Sharingan, mas o Boruto não poderia estar lá. Porque se o Boruto estivesse lá, a Sarada não despertaria o Mangekyo Sharingan dela, já que ela não precisaria. Quem assumiria a responsabilidade seria o Boruto. Ele precisaria da morte da Yodo para que a Sarada despertasse seus poderes. Lembrando, ela já despertou o Mangekyo Sharingan, mas os poderes não estavam despertados, estavam adormecidos. Aí ela usa os poderes por causa de tudo isso que aconteceu. E a Yodo foi responsável por isso, já que ela fala pra Sarada, ela manda, desperta esse poder arrombado e tal. E o Kashin Koji sabia, e o Boruto fica sabendo que ele sabia. E o Boruto fala o seguinte: mano, porra, tu sabia o que ia acontecer com a mulher e não falou nada. E o Koji fala: mano, sim, eu sabia, mas o arrombado tem que entender que isso precisa acontecer, a gente não pode ficar mudando as coisas, porra. E nisso quem tá de olho neles também é a Ainda, tá? Os dois estão conversando e a Ainda só tá olhando aqui, olhando o que tá acontecendo lá. Ela sabe de tudo, né? Ela é tipo a fofoqueira da vila, ela sabe tudo o que acontece, não tem. Só que aí que tá o ponto. O Kashin Koji fala que sabia que a Yoda ia morrer e tal, e é por isso que o Boruto não ia poder estar lá, senão a Sarada não despertar o Mangekyo Sharingan, aquela coisa toda. Beleza, quando eu digo despertar, é despertar os poderes. Ponto muito interessante aqui, seu arrombado um pouquinho de sacola, é que o senhor deve dar like, inscrever no canal e nos ajudar a chegar a 225 mil inscritos até o Natal. Tu vai me ajudar? Vai, que tá delicinha, né? Tu é arrombado. Aí, simplesmente, o Boruto, por saber disso, talvez tenha meio que se influenciado por, porra, o Kashin Koji sabia disso e tal. Ah, não, vou agir, não vou seguir esse cara não. Não vou confiar 100% não, também vou seguir meus instintos. Ele vai até lá o Konohamaru arrombado Hamaru, tá ligado? Esse é o nome dele, a partir desse capítulo é Arrombado Hamaru. O Arrombado Hamaru simplesmente tá quase no Vasco, ele tá assim, ó. Estão quase assinando o contrato dele pra jogar no Vasco, só falta só a última letra. Aí chega simplesmente uma Shuriken, gruda na nossa amada e querida Matsuri, e do nada aparece o nosso amado e também querido Boruto, dando aqui, ó, ele aparece, eu vou mostrar pra vocês, tchum, chega na pressão com os poderes que ele tem de teletransporte, tecnicamente, e aí chega e dá só uma espadada, só. A galera fala, não, o poder do Boruto não é, mano, o poder do Boruto deu uma espadada na mulher, a mulher foi pro caralho. Aí, pum, explodiu ela, simplesmente. Só que aí que tá, olha aqui. Acaba com Jura falando: ai, Boruto Tsutsuki, tu chegou, meu bom. Por quê? O Kashin Koji tinha dito pro Boruto: tu não pode ir lá a qualquer momento, porque eles estão interligados. Os Frieza da Shopee, eles têm conexão um com o outro. Se tu aparece lá, o Jura sabe que tu tá lá, ele vai lá te encontrar. Só que o Boruto não tá nem aí. Depois que ele fica sabendo que a Yodo morreu e o Kashin Koji sabia que ela poderia morrer, era quase certo isso, e não fez nada, e nem deixou o Boruto fazer nada, ele agiu mesmo assim, meio que
foda-se. Aí ele passa a Matsuri, a gente não vê se ele passa a alma dela, a espinhosa, né? Porque se tu for lembrar, a alma espinhosa do Ryu também tá lá. Ainda tava lá, ninguém tinha passado ela. Ou seja, ainda pode voltar Ryu e ainda pode voltar Matsuri, tá bom? Então esse foi o capítulo 21, apesar da galera ter criticado bastante, que é um mês pra fazer metade de um flashback e uma lutinha que foi só falação, e depois o Boruto aparecendo pra salvar o Konohamaru, tecnicamente o episódio foi esse. Eu gostei, mano. Sinceramente eu gostei. Claro, a gente tem que uma coisa que a gente tem que criticar em Boruto, que eu, porra, é sacanagem, mano. Naruto era feito semanalmente, e porra, era muito bem feito. Os quadros de cenário, eu fiz até um vídeo, assistam o vídeo que eu fiz agora, foi um react do cara mostrando a diferença da arte de Naruto e Boruto. Só que a galera fala, não, nem tá tão diferente assim. Tá muito diferente. Pelo fato de que o Kishimoto tinha que fazer aquilo semanalmente. Ele tinha uma equipe? Tinha, mas ele era o líder, ele tinha que dormir só 4 horas por dia, porra. Imagina isso por anos, entregando toda semana capítulos novos. Só que tem uma vantagem. Uma obra que é feita semanalmente, tu consegue aprofundar um pouco mais na história. Tu consegue botar algumas coisinhas, umas bobaginhas aqui para dar uma encheção de linguiça, e isso dá mais riqueza para a história. Uma obra feita mensalmente, tu tem um número de páginas ali e tu tem que escolher coisas que são mais importantes para mostrar. E aí que tá um problema. Esse flashback da Sarada não precisava de 8 páginas para isso. Dava para fazer isso em 2 páginas, tá? Sinceramente, bota ali as falas aqui, ó. Porra, eu faria, se fosse eu, faria em 2 páginas. Deixaria mais tempo na luta da Sarada. Que é a minha crítica para esse capítulo. Mas isso tira a nota do capítulo? Sim, tira. O capítulo tá uma nota 8,5, 9. Tá bom? Essa é a verdade, porque a luta da Sarada com o Ryu não foi uma puta luta. Foi legal, ver os poderes dela foi muito foda. Os poderes da Sarada, ver ela usando poder e tudo mais. Mas em luta, em ação e coisa, se tu for ver, não teve nenhuma. Ela só sugou o cara, só isso, ficou parada, sugando o cara. Então, esse capítulo aqui merece uma nota 8, mano. Vou dar uma nota 8 pra ele. Gostei muito, gostei dos poderes, achei legal, me diverti. Porém, realmente alguns pontos deixou a desejar. Qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Mais um capítulo, como sempre, Boruto sempre fica nessa nota, né? Boruto Tubur Vortex é sempre o 8 pra cima. Os caras mantêm uma qualidade realmente que é legal. E outra coisa, esse quadro do Boruto cortando a Matsuri ficou, mano, ficou foda. Isso aqui desenhado e pintadinho que a galera faz, fica foda pra caralho. Diga a tua opinião nos comentários, beijinho e até o próximo vídeo. Fui.